Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez nos encontramos, se Deus permitir, é o último estudo online que fazemos. Já no próximo estaremos juntos, presencial, para podermos estudarmos melhor, ter um relacionamento, ter o aconchego, ter a participação de cada um de vocês, que tanta falta faz. E nesse monólogo não é agradável, não é bom. O bom é interagir, é conversar, trocar ideias. E se Deus permitir, na próxima aula estaremos juntos. Então nós estamos iniciando um novo livro. É o livro de Idaquê. É esse que nós vamos estar estudando agora. São 13 lições. Entre lágrimas e sorrisos. Hoje nós iniciamos com a lição número 1, que é o consolo nas tribulações. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 11. Então nós vamos iniciar esse estudo, que está baseado no livro de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo narra o seu sofrimento e suas alegrias, vivido em sua jornada, pregando o Evangelho de Cristo. Então essa é uma expressão de um coração aberto do pastor Paulo, que se viu envolvido em lutas no seu ministério, tomado por um misto de emoções, de sentimentos de amor, zelo, dedicação e preocupação. Tudo aquilo que Paulo viveu na sua vida, no ministério dele, foi relatado nesse livro de 2 Coríntios. Então, nossos estudos estão baseados nesse livro aí. E Paulo também vai tocar em diversas questões práticas da vida cristã. Vai nos trazer, vai nos enriquecer com muitos ensinamentos do dia a dia. São coisas que nós vivemos cotidianamente. Então essa reflexão desse estudo vai nos mostrar e nos ensinará no sentido de nós alcançarmos a maturidade em meios a lágrimas e sorrisos que permeiam a nossa vida cristã. Nossa vida cristã não é um mar de rosas. Não é porque temos Cristo que nós vivemos sem problemas nenhum. Quantas vezes você já me perguntou por que há tanto sofrimento no mundo? Por que passamos por situações aflitivas? Como explicar o aparecimento de terríveis doenças na vida de pessoas extremamente bondosas e crentes? São perguntas que muitas vezes passam pela nossa cabeça. E elas são feitas e nem sempre nós temos uma resposta adequada para dar. Porque essas perguntas vão além do nosso limitado conhecimento. Depois também porque essas respostas a essas questões, às vezes, fogem do nosso campo da lógica. Não só da lógica, como da compreensão humana, porque elas pertencem ao ministério, aos mistérios do nosso Deus. Porque as aflições do tempo presente podem nos instruir a depender inteiramente de Deus, que é o nosso auxílio e o nosso consolador. Então, nesse estudo, Paulo nos leva à compreensão de que podemos tirar proveito de qualquer tribulação, como ela pode ser vista e aproveitadas como bênção. Então, Deus usa essas tribulações e os nossos sofrimentos como um momento de provação da nossa fé, ou até mesmo para que nós tenhamos uma aproximação maior com Ele. O versículo 3 do capítulo 1 fala lá. Eu acho que esse deve ser o versículo-chave do nosso estudo dessa manhã. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Grave isso na sua mente, nesse estudo.
Então, os objetivos desse estudo é compreender que as aflições que passamos e nos ensina a lidar com as circunstâncias e a depender de Deus, que é aquele que nos ajuda e nos consola. Nós devemos conscientizar-nos de que o crente fiel também enfrenta lutas nas tribulações, sabendo que a confiança em Deus garante a vitória e o consolo. Veja, o conforto que Deus dava a Paulo em seu sofrimento equipou o apóstolo a confortar os outros que passavam por angústias. Como participavam do sofrimento, participariam também na consolação. Então Paulo passou por tribulações na Ásia até o ponto de desesperar a sua própria vida. Por essa experiência, ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele vai dizer assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Então Paulo tinha aprendido que os problemas, as tribulações, as disciplinas, as dores que vieram à sua vida eram chuva de bênçãos que Deus usou para fazê-lo à imagem de Cristo. Ele aprendeu que a força de Deus só é aperfeiçoada na nossa fraqueza. Nós temos que ter sempre em mente que nós somos fracos, somos dependentes, somos pecadores por natureza. Voltando novamente naquele versículo-chave. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de Deus de toda a consolação. É provável que você já tenha se perguntado como a maioria dos cristãos conseguem viver com alegria mesmo diante das tribulações. O cristão não está livre dos problemas, mas quando é tomado pela preocupação, pela dor ou qualquer outra coisa, Deus oferece seu consolo para ajudá-lo. A vida de quem se entrega a Cristo não se transforma num mar de rosas, mas tudo passa a ser diferente, pois ele sabe onde se refugiar quando os problemas chegam. Nos dias maus, Deus, com misericórdia e compaixão, atende o clamor dos seus filhos e derrama sua paz em seus corações. Ele nos vê lutando contra o desespero e assume nossas dores. Basta ler a Bíblia. Basta ler na Bíblia como Deus libertou seu povo de várias situações onde não havia saída. E ele trouxe consolo e uma nova alegria para eles. Da mesma forma, se você coloca a sua fé e confiança no Senhor, ele agirá. Ele intervirá na sua vida, ao seu favor. Dê uma olhadinha em 2 Coríntios 3 e 4. Sabe que quando você é criticado, ferido ou está com medo, há um Deus pronto para te consolar. Apenas ore com sinceridade e Ele vai te abraçar até você se sentir melhor. Ele vai segurar nas suas mãos até que o medo vá embora. Vai olhar nos seus olhos, no fundo dos seus olhos e dirá: filho, está tudo bem, eu estou aqui com você. Você já sentiu isso na sua vida? Você já passou por essas aflições? A partir dessa experiência, você está pronto para consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações que você passou. Porque as aflições nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender inteiramente de Deus, que é o nosso auxílio e o nosso consolador.
Esse consolo que Deus traz para você, ela tem que ser compartilhada. Não é para o seu bel prazer. Quando você vê seu irmão em tribulações, você deve compartilhar com ele. Deus Pai não é apenas um Deus que se compadece de nós nas nossas tribulações, mas aquele que alivia nossos sofrimentos com o bálsamo da consolação do seu Espírito, pois Ele é o Deus de toda consolação. O consolo que Deus nos dá vai muito além do simples apoio moral. Quando estamos tristes e abatidos, pois é plenamente eficaz, não somente renovando a nossa esperança, nos fornecendo alívio e paz reais, e mais ainda, suprindo as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Que o maior de todos os consolos, Ele já nos supriu, ao ter nos dado Jesus para ser o nosso Salvador, e não bastasse isso, Ele nos deu o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Deus sempre consolará aqueles que se entristecem e choram por causa do pecado. Como vemos Jesus afirmando no Sermão do Monte, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Jesus é um consolador por excelência, porque ninguém sofreu mais do que ele a dor sob os ataques de tantos pecados, quanto dos espíritos das trevas em sua humilhação nesse mundo. Então ele pode socorrer com eficácia aqueles que sofrem, sabendo que por experiência própria quanto necessitamos de conforto. Assim como ele também foi confortado pelo Pai e pelos anjos em seus sofrimentos. Ele nos consola para que nós possamos consolar os outros. Então nós podemos aprender a ser consoladores dos outros quando passamos pelas experiências de sofrimentos, acompanhados das consolações que nós mesmos recebemos da parte de Deus. Em Jesus aprendemos a ter um espírito de simpatia e compaixão pelos que sofrem, especialmente quando esses estão sofrendo por causa do amor ao Evangelho. Assim como são muitas aflições que sofremos neste mundo, de igual modo, abundam as consolações que recebemos da parte de Deus, para não ficarmos paralisados e desanimados. Então, bendito seja o grande nome, pois não nos deixa desamparados em nossos sofrimentos, e nem sem correção quando dela necessitamos, pois somos corrigidos para sermos participantes da sua santidade. Ele nos corrige muito. Então nós temos que estar atentos à voz de Deus, porque nós somos corrigidos. E nós precisamos ser corrigidos para sermos participantes da santidade de Deus. Em sua misericórdia e amor, Deus está ansioso para proporcionar consolo aos seus filhos em qualquer e todas as circunstâncias. Qualquer que seja a sua provação que enfrenta, nosso Pai Celestial conhece a situação e oferece o consolo quando é necessário. Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, uma vez que nós tenhamos experimentado a compaixão e o consolo de Deus por meio de uma provação, nós estamos melhor equipados para ministrar esse mesmo consolo aos outros. Sabemos que é preciso, pela graça de Deus, para ajudar os outros que estão sofrendo. E em nós consolarmos aqueles que têm problemas, nós estamos glorificando a Deus, dando uma ideia de como Ele consola aqueles que estão com problemas. O encorajamento que nós recebemos como cristãos flui através de nós para os outros. 2 Coríntios 1,4 diz, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus.
Nós não podemos não oferecer o consolo àqueles que sofrem. Temos que estar ao lado deles. Como a graça e a consolação é uma dádiva ativa e poderosa, que não apenas é recebida, mas ativamente compartilhada com os outros e sobrenaturalmente multiplicada para avançar o reino de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus. Qualquer que seja a provação que enfrentamos, o nosso Pai Celeste conhece a situação e oferece o quanto é necessário o consolo para nós. O fato que Ele é o Deus de todo o consolo nos ensina que toda consolação, em última análise, vem dEle. O consolo que nós recebemos vem dEle. Se Ele não deu diretamente, Ele vai dar através de algum irmão. Ele é a nossa fonte de paz, de alegria, de bênção. E como é que Deus nos consola? Pergunta boa, né? Ele faz isso quando nós, sinceramente, o buscamos através de oração, lendo as Escrituras, seguindo as orientações do Espírito Santo que habita em nós, quando nós dedicamos tempo a Ele. Veja, esse tempo de pandemia, como fica a comunhão? A pandemia gerada pelo Covid-19 tem mexido com os nossos relacionamentos, porque em um mundo quebrado, com os nossos relacionamentos sempre sofrem com efeitos da queda, né? Então o coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando em desajuste em nossas sociabilizações, inveja, ira, responsabilidade, idolatria de relacionamentos, namoro, trabalho, família, e falta de satisfação nessas relações, descontentamento. Então o pecado é muito maior do que o coronavírus, ele tem nos afetado socialmente desde a queda. Então é notável que a solidariedade, a união que surge em épocas de calamidade, e ficamos mais próximos dos nossos semelhantes. E ficamos por quê? Porque Deus nos consolou, Deus esteve conosco, nos sustentando, nos amparando. Então essa comunhão se intensifica, e essa altitude é de fato necessária. E ela faz muito bem ao que estão padecendo. Eu creio que todos nós experimentamos durante essa pandemia, né? Você não levou consolo a muitas pessoas? Às vezes dentro da sua própria casa. Interessante que Paulo, lá em Filipenses 4,14, ele fala: fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Mas ele também sabia sofrer solidariamente com a igreja cristã. Então Paulo sofria, mas ele era solidário também com as igrejas e pedia o conforto, o consolo dos irmãos e as orações dos irmãos da igreja. Versículo 11, capítulo 1, Paulo confiou em Deus e foi liberto. Então o apóstolo Paulo agradece a Deus pelo livramento e apela à igreja de Corinto que ore e interceda pelos seus ministros. Assim ele também terá motivo para glorificar o Senhor pelo livramento que dará aos seus servos. Então, não existe limites para o poder da oração. Oração intercessória em nome de Jesus. Nós vemos que esse consolo vem do Pai. E o Pai nos atende quando nos achegamos a Ele com sinceridade, em oração, em qualidade de vida espiritual. Quando dedicamos a Ele o estudo, a leitura da palavra,
quando nos reunimos em comunidade, nós somos consolados, nós somos confortados. Então, nessa lição, aprendemos que o cristão passa por muitas aflições, mas o Senhor sempre ajuda a enfrentá-los. Ele está conosco Ele está conosco antes, durante e após as provações. Jesus não nos desampara. Ele sempre está pronto a nos atender quando nos achegamos a Ele. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer o seu primeiro passo. Então se achegue a Ele, peça a Ele, e Ele te consolará, e Ele te ajudará. Como diz lá em Mateus 28:20, o Senhor Jesus Cristo não nos desampara nunca. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que você possa ter aprendido um pouco mais, que o consolo vem do Pai e que esse consolo tem que ser compartilhado. Não é para você, não é para nós, é para todos. Se nem todos recebem, devemos então nós compartilhar isso. Que o Senhor faça que nós sejamos enfraquecidos no nosso ego, para que sejamos fortalecidos pela força e pelo poder que Deus Pai tem para conosco. Deus os abençoe e nos ajude a caminhar em santidade. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao fim desta lição, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, antes, durante e depois de toda a adversidade que enfrentamos nessa vida, Senhor Deus. Mas que o Senhor Santo Espírito nos ajude a chegarmos a Ti, em nossas orações, te agradecendo e pedindo, intercedendo para que o Senhor nos oriente, o Senhor nos derrame sua bênção para enfrentarmos esta vida, Senhor Deus. Cada dia está mais terrível, Pai. Cada dia mais o inimigo tem nos confrontado, Senhor Deus. Que nós sejamos perseverantes, Senhor Deus, para que em tudo o seu nome seja honrado e glorificado através dos nossos atos e das nossas ações. Fique conosco, meu Pai, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos, e que seja presencial. Estaremos lá para abraçá-lo pessoalmente.